Vamos falar um pouco sobre a postura da cervical e da cabeça, é o último princípio, o quinto princípio do método Pilates contemporâneo. O resumo desse princípio é: para onde for a torácica, deve ir a cervical e a cabeça. Então, se a torácica está num neutro, a cervical e a cabeça devem estar num neutro. Se a torácica está numa flexão, a cervical e a cabeça devem estar numa flexão, seja ela frontal ou lateral. Se a torácica está numa extensão, a cervical deve estar numa extensão proporcional, né? Numa extensão contínua, como se fosse a continuidade da torácica. E a gente sabe que não é isso que acontece. No dia a dia, por exemplo, o cliente tende a manter a torácica rígida, né, num neutro, numa leve extensão, e modificar muito a cervical. Por exemplo, o olhar vai até o celular, não é o celular que vem até o olhar, certo? Então, isso vai estressando, fadigando os músculos estabilizadores. Os músculos posteriores da cervical têm que trabalhar triplicado, de forma excêntrica, para sustentar o peso da cabeça, que vai aumentando no decorrer do tempo que a pessoa fica nessa postura. Os músculos flexores frontais da cervical ficam trabalhando ficam flácidos, frouxos, pouco conectados, pouco acionados. Então gera aquela postura de extensão da cervical ou protração da cabeça para frente, né? E a musculatura fica, principalmente a estabilizadora profunda, fica flácida. Então, para onde vai a coluna torácica, deve ir a cervical e a cabeça. A mamãe dessa foto está corretíssima, a criança já não está. Então, a torácica está numa flexão e a cervical está numa extensão. E esse é um erro muito comum, ok? Na inclinação, na flexão lateral, o homem atrás, ele está correto, está harmonizado. Torácica flexionada lateralmente, cervical indo para o mesmo caminho, certo? As escápulas estabilizadas, que também tem a ver com a saúde da cervical. Já a moça da frente, não. Ela está com as escápulas desestabilizadas, a torácica indo para uma flexão e a cervical e a cabeça indo para uma outra flexão. Então, a torácica indo para uma flexão para o lado esquerdo e a cervical para o lado direito, juntamente com a cabeça. E esse tipo de desajuste cervical, cabeça, é muito comum. Aqui tem outro exemplo, né? Ela está inclinada para o lado esquerdo, só que a cabeça está para o lado direito. Aqui é outro exemplo desse homem, né? Suspenso. Ele está flexionando lombar e torácica e estendendo o cervical. Então, gerando uma pressão aí desnecessária nessa região. Outro exemplo, ela está indo para uma extensão da coluna torácica e lombar, mas a cervical está indo para uma flexão. Então, existe aí uma pressão, um estrangulamento dos discos intervertebrais nessa região. A questão do abdominal também, né? A gente fala pescoçal, que é quando a pessoa, ela flexiona a torácica e a cervical no abdominal, mas a torácica e a lombar no abdominal, mas mantém a cervical numa extensão, né? Não ajudando assim na tração, na harmonização da região cervical, ok? E aí só dificulta a reeducação postural, trabalhar dessa forma desarmonizada, torácica cervical. Mais um exemplo de desarmonização. Então, a cliente está indo para uma extensão, a letra B, né? Extensão da torácica e da lombar, mas uma hiperextensão da cervical, demasiadamente. E outro erro comum, na letra A acima, ela indo para uma flexão da lombar e da torácica, mas mantendo a cervical estendida. Quer dizer, o cliente ele vem para nós já com essas pressões, que eu citei no início do vídeo, e o instrutor precisa
harmonizar isso, ensinar o cliente essa harmonização. Como eu disse anteriormente, um resumo de tudo isso, da postura, do quinto princípio, postura da cervical e da cabeça para onde está indo a torácica, deve-se ir numa proporção muito parecida ou na mesma proporção a cervical e a cabeça. É que vai depender dos desvios posturais que a pessoa tem, né? Tem um limite aí. A gente entra naquela questão, cada um tem uma identidade, um limite articular diferente, mas a gente tem que harmonizar o máximo possível. Por exemplo, nessa postura aí, a cliente ela tá numa leve extensão no início e depois numa extensão maior de toda a coluna. Então, está muito harmonizado, tanto no início quanto na segunda foto no final, tá? É o máximo que a gente conseguiu aí harmonizar. E na flexão da coluna, a mesma coisa, ok? Se a torácica está indo para uma flexão frontal, a cervical ela tem que ir para uma flexão frontal também. Nesse caso, ela pode e deve ir um pouco a mais, flexionar um pouco mais do que a torácica. Porque, lembra, o músculo esternocleido, o mais periférico, ele tá fraco na parte da frente e fraco na parte de trás. Só que na parte da frente ele tá fraco e alongado. E na parte de trás ele tá fraco e curto. Então, a gente precisa fortalecer concentricamente na parte da frente, por isso essa flexão da cervical, o olhar entre as pernas, o olhar no umbigo, tá? Não olhe para o teto, não peça para o cliente olhar para o teto. O olhar, para onde vai o olhar, corrige a postura da cervical e da cabeça. E atrás precisa ser alongado, precisa aprender, esse músculo precisa aprender a trabalhar de forma excêntrica. Porque no dia a dia ele tá fraco e trabalhando só de forma concêntrica, ok? Então, é muito importante para onde vai o olhar, corrige cabeça. O toque do instrutor, a gente vai ver isso no decorrer do nosso curso, onde que coloca a mão para corrigir a cervical. E também tem exercícios específicos para ensinar o cliente a sentir a cabeça dele, tá? Que a gente vai ver no decorrer da formação. E para finalizar, novamente, para onde vai a torácica, vai a cervical, ok? A cervical pode ter um movimento independente? Pode e deve, mas se a torácica está indo para uma flexão, cervical vai para uma flexão. Se a torácica está indo para uma extensão, cervical para uma extensão, na mesma proporção possível, ok? E para onde vai olhar? Ajuda o cliente a entender para onde ele tem que levar a cabeça. Olha para baixo, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro.